Os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Esse foi o tema da redação do Enem de 2022. Eu sou Priscila Daledoni e vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse foi um tema um pouco esperado. Por que eu digo um pouco? O Enem sempre traz assuntos muito atuais. Eu costumo dizer que quando a gente abre um jornal, existem 90% de chances de que o tema da redação esteja lá. E a gente fala muito sobre os povos indígenas, sobre a questão territorial, sobre a preservação de línguas, da cultura de maneira geral. Mas a gente não fala tanto assim dos povos não indígenas tradicionais do Brasil. Essa vem sendo a novidade da redação que você precisa saber. Então, quando a gente fala somente dos povos indígenas, a gente pode correr o risco de tangenciar um pouquinho o tema. Então, por isso é bom tomar cuidado. Vamos lembrar que a redação do Enem, ela é corrigida por meio de competências. Então, não basta a gente saber o tema, dominar o assunto. A gente precisa escrever um bom português, ou seja, de acordo com a norma padrão do idioma. A gente precisa saber usar os conectivos, fazer referências a outras questões relativas ao tema. Tudo isso faz parte dessa correção. Então, vamos pensar o que a gente poderia escrever num tema como esse. São muitas as opções, mas a gente pode pensar primeiramente nesse tema e dividir por partes. Então, eu vou falar de desafios. Então, são questões ainda não resolvidas e que têm uma dificuldade de serem resolvidas. O Enem já traz o viés dele. Não adianta discordar, não adianta dizer que os povos já são valorizados o suficiente, porque o próprio tema já diz que não. Então, a gente tem que seguir a orientação, o viés do próprio Enem. Então, são desafios na valorização desses povos no Brasil. Então, há que se valorizar. Isso é obrigatório de se dizer. São os povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais, e tem que ser necessariamente aqui no Brasil. Não adianta a gente fazer um discurso sobre esses povos na Europa, nos outros países, onde for. Tem que ser aqui. Então, daí a importância de a gente destrinchar o tema, parte por parte. Quais são esses povos tradicionais brasileiros? Nós temos os indígenas e os não indígenas. A gente divide em duas partes porque os indígenas estão em maior número, eles são muitos e são muito variados, muito ecléticos. Eles trazem línguas diferentes, tradições diferentes, rituais diferentes, histórias diferentes e territórios diferentes também. Os não indígenas também são muito variados. Nós podemos falar dos quilombolas, que são os descendentes dos quilombos, os antigos, as pessoas com quem os ancestrais dos ancestrais foram escravizados, né? E essas pessoas fugiram para quilombos, então são os quilombolas, que desenvolveram uma cultura própria, bastante particular, tem características que definem esse povo, eles estão espalhados pelo Brasil também. Eu tenho, por exemplo, os caiçaras também, que são uma mistura de indígenas com colonizadores europeus ou com negros que vieram da África. Então, esses caiçaras também vão ter características próprias, um território próprio, toda uma cultura a ser preservada, uma língua a ser preservada também, tudo isso. A gente tem os ribeirinhos, o próprio nome já sugere, né? Vive à beira de rios, tem atividade de pesca muito frequente. Não só isso, mas é a parte mais importante, vamos dizer assim. Então, tem muito a se falar sobre esses povos. Se você os conhece, pode explorar. Utiliza nada de braçada aí, falando dessas características. Se não os conhece, é bom que você tenha escrito sobre indígenas e não indígenas, pelo menos citando que nem todos são indígenas.
Nem todos têm essa descendência, essa ascendência. Perfeito? Então, esse é um ponto importante a ser seguido. A gente sabe que tem uma introdução. Nessa introdução, nós vamos mostrar qual que é o tema, a gente vai definir a nossa tese. E a tese tem que ser: devemos valorizar esses povos. Essa tem que ser a nossa tese. Como é que a gente vai trabalhar isso? Essa parte vai ser diferente de pessoa para pessoa a partir das ideias que a gente tem. A gente já pode ir falando, por exemplo, de uma questão histórica, desde a época do achamento do Brasil, ou descobrimento do Brasil, o termo que você achar melhor para definir esse momento histórico. Como é que as relações entre esses povos foram definidas? Qual é a importância de uma preservação de cultura? Tudo isso pode vir aqui na introdução, dando um gostinho para que no desenvolvimento a gente possa aprofundar essas questões, fazendo correlações, por exemplo, com filmes, com livros, com disciplinas que a gente entende no colégio, no cursinho. Então, por exemplo, o que foi o modernismo aqui no Brasil? O modernismo fez toda uma releitura dos povos indígenas que moravam aqui nas terras brasileiras, que receberam os portugueses aqui. Então, foi um movimento histórico de valorização dos indígenas. Eu posso utilizar isso na minha redação? Claro que posso. É excelente que seja feito isso. Eu posso falar também de livros como Macunaíma, que valorizou. Eu posso voltar lá para o romantismo, falar de Iracema, que é a lenda da Iracema, de que construiu o Ceará, que nasceu da dor, da tristeza, do sofrimento. Eu posso falar sobre isso. Eu posso, inclusive, falar de Pocahontas, fazendo um paralelo com o que aconteceu aqui. Se eu for lá no desenho da Disney, ou lá na lenda de Pocahontas mesmo, tradicional, pegar alguma lenda que vocês conheçam, indígena, alguma coisa assim, é tudo muito possível. Eu posso pegar a leitura de Raízes do Brasil, dissertar um pouco sobre isso, as nossas questões sociológicas também, tudo isso que permeia a nossa história. Eu posso pegar o conteúdo de história do Brasil mesmo e dar uma aula na minha redação, escrever um parágrafo sobre isso. Eu tenho muito para onde ir, sempre falando dessa área de cultura mesmo, da importância da cultura, da preservação dessa cultura. Sempre utilizando os elementos coesivos, por favor, isso é super importante no Enem. Então, quando a gente fala assim, dessa forma, como mencionado anteriormente, portanto, todos esses elementos de coesão, que são elementos que servem para o texto ficar mais juntinho, para não parecer que são ideias distintas, apenas amontoadas, que é um texto mesmo. Então, isso é super importante para a gente fazer essas correlações. E aí, na parte final da conclusão, a gente trazer uma proposta de intervenção, que vai depender do que a gente trouxe como desafio acerca da valorização desses povos. Então, nós podemos falar desde incluir o maior número de disciplinas sobre o assunto na educação brasileira, como uma preocupação governamental com demarcação de terras dessa população também, como palestras, incentivos para não haver preconceito. O que mais que a gente pode falar? Tudo isso é dentro desse campo de significados que o tema vai trazer para a gente. Foi um tema que eu considero mediano, não é dos mais fáceis, mas também não foi dos mais difíceis do Enem. E eu espero que você tenha feito uma ótima prova. Já se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima, gente. Um beijo!